Muito bem, olha, sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando pelo Instagram. Sejam bem-vindos, pessoal também que está vendo pelo Facebook. Então, uma transmissão aí simultânea, né, por duas plataformas, pelo Instagram e pelo Facebook. E você que está vendo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, não deixe também de seguir, né, se inscrever no canal Psiquiatra Fernando Fernandes no YouTube. Todo o nosso conteúdo que eu faço aqui, que eu faço junto com a Adriana, a gente alimenta também o nosso canal no YouTube, né? Então, você que está em uma plataforma, não deixa de me seguir na outra, né? Porque se algo acontece numa plataforma, tem a outra para seguir, tá ok? Então, você que está vendo esse vídeo aqui pelo Facebook, não deixe de curtir a página Psiquiatra Fernando Fernandes. Você que está vendo pelo Instagram, obviamente, segue lá o meu Instagram. E eu peço para vocês também, inscrevam-se no canal no YouTube. Todos os meus conteúdos, todos os nossos conteúdos que eu faço junto com a Adriana, a gente coloca também no canal do YouTube. Adriana, enquanto o pessoal está entrando, a Adriana doutora em ciências pelo Departamento de Psiquiatria da USP, né? Psicóloga, e vai conversar um pouco com a gente. E o tema de hoje é bem legal. São os 3 pilares da resiliência. Então, Adriana, enquanto o pessoal entra, queria que você convidasse o pessoal para suas redes antes da gente começar. Tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigada, Fernandes, pela parceria essa semana de novo. O meu canal, na verdade, meu canal é junto com o Fernandes, né? Eu faço muitos vídeos junto com o Fernandes, mas também tem meu Instagram, @psi.adriana_carneiro. Se você quiser, visite lá. Toda semana a gente está colocando algum conteúdo, algum material em aberto. E essa semana ainda eu vou falar um pouquinho sobre reabilitação neuropsicológica, junto com uma colega minha, a Fono Samira, que vai ser nesse sábado. Então, se vocês quiserem saber também sobre essa outra área, que é a minha área de especialização também, né, que eu sou neuropsicóloga e trabalho com remediação cognitiva em pacientes com transtorno de humor, vá lá e participe também. Ótimo. Vamos lá, então? Olha, o bate-papo hoje é sobre resiliência. Resiliência tem uma definição até relativamente simples, porém o conceito é extremamente complexo, né? Resiliência é uma palavra que ela tem origem na engenharia. Então, uma palavra que tem origem na engenharia e foi emprestada para a psicologia. Aliás, bem recentemente, se a gente for ver o conceito histórico de resiliência, né, na engenharia, é um conceito até antigo, que foi emprestado recentemente para a psicologia e que acabou sendo emprestado para uma série de áreas. Então, o conceito de resiliência se aplica na área educacional, se aplica na área organizacional, e ele diz respeito ao quê? Conceito original, né? A capacidade que um material tem após sofrer um estresse, uma tensão, uma torção, de retornar às suas características originais sem sofrer danos permanentes, rupturas. Então, por exemplo, falando de uma estrutura de um prédio, por exemplo, então ela sofre lá o abalo devido ao vento, sofre lá o abalo devido a um tremor sísmico ou coisa parecida, devido variações de tempo e volta à sua configuração original. Isso vale para a engenharia inteira, engenharia civil, para a engenharia mecânica principalmente, trabalha muito com isso, né? E esse termo foi emprestado para a psicologia de uma maneira bem, vamos dizer assim, em um paralelo bem conveniente. Então, o que seria resiliência? Seria a capacidade, após sofrermos algum estresse, algum revés, alguma adversidade, de nós voltarmos à nossa configuração psicológica sem sofrer danos permanentes, danos irreversíveis, de modo que nós podemos prosseguir com o nosso funcionamento normal, sem grandes abalos na nossa estrutura psíquica, no nosso modo de responder aos estressores, às adversidades e aos estímulos, né? Você queria comentar alguma coisa sobre essa definição, Adriana? É uma definição muito importante essa, porque ela vem em contraponto do fenômeno do estresse, né? Que é quando a gente se coloca numa condição que a gente realmente rompe, né? E durante esse momento de resiliência, não. Apesar da gente se sentir, né, puxado, estressado, a gente consegue retornar
e refazer as nossas relações. Eu tenho aqui, a gente estava falando desse termo, né, da física, eu tenho um exemplo muito simples que é o meu lacinho, por exemplo, né, porque ele já está todo esticado aqui, ele ainda tem a função dele, né, mas, enfim, né, que mulher que não tem isso, né? Acho que você também deve ter, né, Fernandes, que agora você precisa arrumar o cabelo, Pois né? eu pensei no meu aqui, o meu tá novo. O meu tá novo porque o seu tá a minha esposa conservado. teve que me emprestar um novinho para o cabelo não cair no rosto durante a live, né? E tem dois processos bem interessantes, assim, que a gente fala, né, sobre resiliência, que é o processo passivo, né, que a gente vê, por exemplo, que a gente não consegue modificar aquilo que aconteceu, então a gente lida, compreende essa experiência, a gente lida com ela, e ativa, né, em que a gente vê que a gente pode fazer alguma coisa ou mudar, né, fazer algo diferente. Então tem esses dois processos de resiliência também, né, às vezes não é só aceitar, às vezes a gente também pode rever o que a gente fez e mudar para que na próxima vez a gente não venha cometer o mesmo erro. Então, tem gente que tem uma ideia errada a respeito de resiliência, que acha que simplesmente é aguentar pancada. Exato. Como naquela citação muito famosa do filme Rock, né, que ele fala pro filho dele, né, que o Rock Balboa fala pro filho dele, né, do filme do Rock. Não é bem isso. Isso faz parte, é lógico, né, mas não é bem isso. E aí a gente já passa pro tema aqui da nossa live, que são os três pilares da resiliência. Esse modo de apresentar a resiliência veio através de uma palestra que eu faço, que é justamente com esse tema, os três pilares da resiliência. E o que eu pensei? Resiliência é um tema muito complexo, né? Quando a gente vai estudar resiliência, é um assunto sem fim. E os pontos de vista que abordam o tema são os mais diversos, né? Como eu falei, é usada na educação, é usada na psicologia, é usada no mundo organizacional, é usado nos esportes também esse tema. Enfim, os pontos de vista pelos quais a gente pode analisar a resiliência são muitos. E diante de um tema tão complexo, me vem a minha sanha de professor, né? Porque uma profissão que eu tenho de antes de ser médico é professor, né? E até hoje eu sou professor de curso pré-vestibular. Professor de curso pré-vestibular tem aquela fama de conseguir simplificar a didática do conceito. Simplificar o conceito não existe, né? Isso é ensinar errado, né? Esse conceito é comum. Mas a gente simplifica a didática do conceito. E eu separei didaticamente os pilares da resiliência em três. Obviamente é uma separação didática e como toda separação didática ela é imperfeita, né? No fundo esses três conceitos que eu vou falar aqui eles se relacionam, né? É difícil isolar apenas um deles, mas eles podem ser um bom ponto de partida para a gente compreender como que a resiliência se desenvolve ao longo da vida. Por falar em desenvolvimento, esse primeiro pilar ele diz respeito ao desenvolvimento da pessoa. É um processo que começa desde o nascimento até a idade até a terceira idade, ele vai se desenvolvendo, que diz respeito ao apego seguro. O que é o apego seguro? Que começa ali na infância, na primeira infância se desenvolve ao longo se transforma, mas vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? A capacidade de resiliência percebe-se que crianças que têm contato estreito e íntimo com os pais desde a idade mais tenra, esse contato se mantém e se desenvolve ao longo da infância e da adolescência, essas pessoas, em média, têm uma resiliência melhor do que pessoas que não tiveram contato com os pais, tiveram contato distante e, comparado num outro extremo, a crianças, por exemplo, institucionalizadas, que cresceram em orfanatos, em entidades de amparo a crianças que tiveram problema com a lei, coisas desse tipo, né? O que vem a ser o apego seguro? É aquele contato que eles têm com os cuidadores, seja o pai, mãe, avó, no qual, diante de uma adversidade, de uma crise, ele sabe que ele vai ter respaldo do cuidador e vai encontrar, ainda que ele não encontre pelos próprios meios, um jeito de resolver aquela crise que ele está passando, ele sabe que compartilhando com o cuidador, compartilhando com o pai, compartilhando com a mãe, normalmente está mais perto numa primeira infância, ele vai encontrar solução para os problemas, né? E isso, em graus de dependência diferentes, acontece desde o nascimento, desde um bebezinho que está com algum incômodo e chora.
Ele está com aquela crise, algum incômodo, ele chora e ele sabe que vai ter o respaldo da mãe para ajudar a resolver aquela crise. Seja o sapatinho que está muito apertado e está doendo o pé, seja, por exemplo, porque ele fez xixi na fralda e aquilo lá está incomodando. Isso vai se desenvolvendo com graus de independência diferente ao longo da infância, adolescência, né? Se a gente pensar num adolescente, por exemplo, que sabe que diante de alguma adversidade que ele passou na escola, com os amigos, com o namorado, com a namorada, ele pode sentar na mesa de jantar numa família coesa e compartilhar aquilo lá. E sabe que mesmo ele estando confuso, ele vai poder organizar aquilo na cabeça dele, conversando com pessoas mais experientes, conversando com pessoas que se importam com ele. Isso vai trazer muito mais segurança para ele resolver os problemas dele. E na vida adulta, a gente pode estender isso um pouco mais para os vínculos que a pessoa forma ao longo da vida. Muitas vezes a pessoa já não tem mais o pai e a mãe, que infelizmente já faleceram, mas desenvolve outros vínculos, desenvolve a própria família, desenvolve amigos, bons colegas de trabalho, por exemplo, e os vínculos mais socialmente mais distantes. Oi. Isso é aquela coisa também, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, é isso? Olha, é mais ou menos isso, né? Porque a qualidade dos vínculos que nós formamos vão favorecer ou não favorecer a nossa capacidade de resolver os nossos problemas. É isso que é interessante, porque no começo o apego seguro ele ajuda a nos dar segurança, que se algo nós não estamos conseguindo resolver naquele momento, haverá um apoio para que nós consigamos resolver no instante seguinte. Né? Essa segurança é muito importante. Tem uma piada, que é uma piada que de tão sem graça, eu nem considero piada, mas é muito verdadeira, que fala assim, né? Que o pai fala pro filho do beliche, fala, filho, pode pular que o papai segura. Aí o garoto pula, ele não segura, o garoto se esborracha no chão, fala, isso é para aprender a não confiar em ninguém, né? Esse é um exemplo, é uma piada, mas é um exemplo bem didático, né? Uma pessoa que cresce com um estímulo desse, essa pessoa vai ser uma pessoa totalmente insegura, porque diante de uma adversidade ela sabe que não vai poder contar com ninguém. Por que eu gosto de salientar esse conceito, Adriana? Porque muita gente acha que resiliência é aquela força que você desenvolve, que vem de dentro, que você resolve as coisas tudo sozinho. Não. Esse grau de independência você vai formando ao longo da vida. E nunca, nunca, nunca resiliência vai ser algo a ser exercido sozinho. Né? Nós somos seres sociais e a qualidade dos nossos vínculos é muito importante na resolução dos nossos problemas, não é? Sim, essa parte, né, que você trouxe sobre a questão de crianças, né, que tem aí uma dificuldade de apego, né, porque, claro, começa quando se nasce e vai, né, se desenvolvendo ao longo dos anos, mas já tem diversos estudos que mostram, por exemplo, de crianças que são adotadas, que elas têm uma maturação cerebral muito mais lenta comparada a crianças que têm esse apego seguro desde criança. Né, que de fato isso é importante, que tem alterações até no corpo caloso, no hipocampo, que é importante para a gente ter memórias, para fixar essas memórias, então tem essas diferenças. Me fez lembrar muito de alguns estudos, né, que foram feitos anteriormente, que acho que hoje o Comitê de Ética nem permitiria, que eram de acordo com a teoria lá do Bowlby de apego, que fizeram até com o macaquinho, né, que colocaram ele com uma mãe mecânica e uma mãe que era uma toalhinha. Né, que mostrava sobre a importância desse apego, né, que sempre que ele estava acuado, ele ia direto para esse apego seguro, né, para ele poder se confortar, para ele poder estar ali, né, então mostrando a importância dessas relações sociais para a gente desenvolver a nossa visão de mundo e a gente se basear também nessas relações para a gente aprender a ter a nossa resiliência. Pois é. Né? Pois é, Adriana, e tem muita gente que tem um conceito que é o inverso. Tem gente que acha, deixa a criança sofrendo sozinha, chorando sozinha, porque assim ela vai aprender a se virar. E não é bem assim. Esse grau de independência vem ao longo do desenvolvimento. Uma criança sem amparo, sem ter a quem recorrer diante de uma crise, na verdade vai se tornar, via de regra, né? Tudo tem exceção, mas via de regra vai se tornar um adolescente medroso que diante das crises entra em desespero. Né? Sim. Então, gente, o primeiro pilar da resiliência começa no apego seguro e se desenvolve ao longo da vida na formação de vínculos saudáveis, né? E eu acho que cabe o que você falou, sim, Adriano. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Eu acho que essa afirmação, ela não é uma afirmação que a gente tem que levar ao pé da letra sempre.
Mas cuidar das relações, né? Eu acho que cuidar das relações é uma coisa importante, né? Relações com quem você possa ter cumplicidade. E às vezes são um ou dois amigos em momentos diferentes da vida, né? 2 amigos num momento, 2 em outro, tal. É muito mais importante do que ser popular, ter um monte de likes aí nas redes sociais, né? E às vezes não ter uma cumplicidade com ninguém. Então, olha, eu diria que esse é um dos primeiros eixos que a gente tem que pensar quando a gente pensa em resiliência. É isso, Adriano? De acordo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo, então, olha. E, repito, não é dissociável. Não são dissociáveis esses eixos, mas são formas de organizar um pouco o raciocínio, né? Muito da dificuldade que a gente tem ao lidar com as crises concretas que se impõem na nossa vida é não conseguirmos manejar adequadamente as emoções. Então eu diria que o segundo pilar da resiliência é o manejo das emoções. Manejo das emoções, gente, exige, primeiro, muito autoconhecimento, muito autocontrole, coisa que é difícil de desenvolver, coisa que exige a nosso cuidado para desenvolver. Eu diria até que é uma coisa, até certo ponto, meio antinatural. Por quê? Porque as nossas emoções existem, elas têm uma função fisiológica ao longo da nossa evolução para propiciar uma rápida reação. Exemplo, para não ficar no teórico, é assim: medo diante de uma situação potencial de dano. Imagina o seguinte, né? Os nossos antepassados caçando numa floresta ou numa savana e nós observamos um predador, por exemplo. O medo, naquele momento, ele propicia uma reação fisiológica que nos torna aptos a lutar ou fugir, né? E a rápida reação a essa emoção, medo, por exemplo, é adaptativa em alguns momentos. Porém, no desenvolvimento das nossas relações sociais mais complexas, reagir de uma forma intempestiva às emoções que nos aparecem pode atrapalhar muito a nossa resolução do problema. Por isso que eu digo que o segundo pilar da resiliência, que a gente conseguir suportar, traspassar as nossas crises, é manejar adequadamente as emoções, porque em muitas circunstâncias, reagir de forma rápida e intempestiva a uma emoção pode causar problema, né, Adriana? O que você diria sobre isso? Você ficou comentando essa parte, eu lembrei que eu sempre falo para os pacientes que o tempo que a gente demora para equalizar as informações, porque o nosso córtex pré-frontal, que faz a gente ter essa vida mais racional, esse olhar mais racional, ele vai ficar pronto lá para os 20 anos de idade. E o nosso sistema emocional já trabalhou durante todos esses anos para fazer a gente suprir e lidar com as coisas, né? Então, quando a gente tem que equalizar isso para adequar essa resiliência, fica difícil, porque às vezes vem isso, né? Essa emoção em primeiro plano, e aí depois a pessoa fala, poxa, mas eu devia ter feito diferente, né? Então, é um processo muito longo, principalmente acho que o enfoque principal durante a psicoterapia, a gente conseguir equilibrar essas duas formas para que aí a pessoa comece a olhar uma situação que era outrora estressora e ela aprender a fazer aquele processo ativo de resiliência, né? Que é olhar a experiência anterior e não cometer o mesmo erro ou até já se modificar para que quando ela vier, ela já consiga ter uma resposta um pouco mais adaptativa. Ô, Adriana, eu acho que cada um desses pilares cabe a gente fazer uma live abordando assim em detalhes cada um deles, né? Mas sim, falando do manejo de emoções, assim, para não falar que não falamos das flores, né? Uma dica seria assim, olha, diante de uma emoção forte, pare, perceba essa emoção e perceba qual é o pensamento que está ligado a essa emoção. Antes de reagir, se você começa a reagir sem ter clareza, primeiro, que você está sentindo a emoção, qual emoção é essa? Se você não parou e respirou, e se você não percebeu qual que é o conceito que está relacionado a essa emoção, é complicado, né? Se a pessoa reagir sem pensar nessas coisas, né? Sim, ou não responder naquela hora, né? Se você viu que teve essa emoção e não está conseguindo desenvolver,
Quando você estiver bem, você volta e refaz isso, né? Responde para alguém, fala com alguém, faz o que tem que fazer, mas evitar ser impulsivo, né? Resumindo, acho que já para ficar uma dica, perceber uma emoção forte, respira fundo, perceba essa emoção, pensa, né, o que desencadeou essa emoção, qual que é o pensamento ligado a essa emoção antes de reagir. Olha, acho que seguindo essa dica já ajuda metade dos problemas aí da metade dos problemas aí que a gente tem por agir impulsivamente podem ser contornados, né? Com certeza. Manejo de emoção, obviamente, é muito mais do que isso, mas partindo daí já ajuda bastante, né, Adriana? Sim, com certeza. Então, olha só, gente. Então, eu falei do apego seguro, que é algo que vem no desenvolvimento, né? Ah, mas se me faltou isso, essa confiança me faltou na infância. A formação de vínculos de confiança acontece ao longo da vida, né? Então, é algo que pode ser modificado, é algo que pode ser transformado. Você pode criar vínculos de cumplicidade ao longo da vida. Aí nós falamos do manejo de emoções. Sem o manejo de emoções adequado, dificilmente nós superamos uma situação de crise. Dificilmente nós superamos uma situação de crise, né? Situação de crise, quase que por definição, nos impacta emocionalmente. Então, se nós não manejarmos essa emoção, fica bastante difícil, né? E aí nós vamos para o terceiro pilar, que eu já puxei o gancho, Adriana. Terceiro pilar. Se nós não tivermos flexibilidade cognitiva, dificilmente nós conseguimos traspassar uma crise. Vamos lá? As coisas estão relacionadas. Lembra que eu falei que se uma emoção muito forte nos acomete, a gente tem que, primeiro, respirar fundo, não reagir, perceber a emoção e perceber qual é o pensamento ligado a essa emoção. Vou dar um exemplo corriqueiro, assim. Um exemplo bem coloquial para vocês entenderem. Imagina que eu estou passeando na rua, de repente eu escuto um latido, eu olho, é um dog alemão sem coleira correndo na minha direção. Um cachorro que tem quase 1,5 m de altura com as 4 patas no chão. Eu vejo essa situação e eu sinto medo, susto. Essa emoção, medo, está ligada a qual pensamento? Esse cachorro vai me morder, estou perdido. Agora, será que eu consigo flexibilizar esse pensamento, Adriana, se um dog alemão vem correndo na minha direção? Sim, você consegue, claro. Por exemplo, se eu lembrar que dog alemão é uma raça super dócil e querida, eu penso, não... Ou se for alguém, né, que você conhece. Ou se for um cachorro de algum conhecido, um cachorro que gosta de brincar comigo e ele está correndo porque ele quer brincar comigo. Dá uma olhada. Quando eu manejei o meu pensamento, a emoção muda totalmente. Aquela emoção de medo e susto pode se tornar uma emoção de alegria e do espectro aí da alegria, de afeto, né? Uma emoção prazerosa de que eu vou brincar com o cachorro. É uma das coisas mais prazerosas que tem, é brincar com o cachorro querido, né? Ou seja, o modo de eu pensar no átimo de segundo pode mudar a minha emoção favoravelmente, não é? E eu tenho uma atitude adequada com isso. Nisso, voltando para os bordões, né? Hoje eu estou inspirada com os bordões, né? Não é fazer do limão uma limonada, né? Mas é a gente aprender a utilizar aquilo que a gente tem de fato, sem querer fazer, então eu preciso pensar nisso de uma forma que vai dar certo. Não necessariamente, né? A gente tem que olhar de uma forma realista, porque ser resiliente é isso, né? A gente ter a realidade na nossa frente e saber nos adaptarmos adequadamente àquilo que está acontecendo com a gente. Exato. Isso é muito importante, né? Eu costumo dizer que um otimismo exagerado leva à decepção, não é essa a questão. A gente tem que ter uma visão realista e não confundir dois conceitos que são bem parecidos: otimismo exagerado com esperança, né? Sim, bem colocado. Isso é bem legal, porque o otimismo exagerado leva à decepção. Já a esperança, ela é um alimento muito forte para o quê? Para a gente pegar o que está no nosso controle, analisar a realidade e, dentro do que está no nosso controle, chegar na melhor posição possível. A esperança nos leva a isso, né? O otimismo exagerado pode levar à decepção, porque a gente acha que a gente pode achar que tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem rápido, e muita coisa não está no nosso controle. Sim. A esperança... Senão a gente... Desculpa, porque senão a gente corta exatamente a flexibilidade, né? Que é o que a gente precisa. Exato. Porque se
olha que tudo vai dar certo, pronto, eu já não desenvolvo essa flexibilidade. Nem tem por que muito eu ser flexível, é só esperar que as coisas vão dar certo ou deixar tudo do jeito que eu sempre fiz que as coisas vão dar certo, né? E não é por aí. Gente, uma situação de crise, por definição, também exige flexibilidade. Se não exigisse, a gente não estava diante de uma crise, né? Se fosse uma situação corriqueira que eu resolvo do modo que eu resolvi sempre, até agora, eu não estaria diante de uma situação de crise. Então, estar disposto a ser flexível é muito importante diante de uma situação de crise. Outra coisa que gera confusão, Adriana, tem gente que acha assim, não, eu sou durão, eu sou forte, eu mantenho esse meu jeito de pensar e quem não gostou, que não gostou, e vai ser na marra que eu vou resolver. Mesmo que a pessoa não fale isso, tem muita gente que pensa e age assim, né? Isso é o contrário de resiliência, né? Eu costumo dizer que pessoa, quando é muito durão, o sujeito, quando é muito durão, ele acaba uma hora, ele não vai aguentar a própria dureza. Ele próprio não vai aguentar a própria dureza. Sim. Outra coisa que tem gente... Oi. Desculpa cortar, Fernando. Se você quiser terminar o raciocínio, eu ia trazer aqui um gancho com uma pergunta, mas eu vou depois que você terminar o raciocínio. Não, o que eu ia finalizar, era dizer assim, né? Quando a gente diz para ser flexível, a gente não está falando de abrir mão das suas convicções, dos seus princípios, de coisas que você carrega, do aprendizado bom que você teve com seus antepassados, coisas que você aprendeu com seus pais desde criança, fundamentos morais, fundamentos até religiosos, se você tiver. Não é isso. Não é abrir mão de princípios. É flexibilizar o modo da gente enxergar, o modo da gente analisar a realidade para a gente poder transpassar aí momentos difíceis, né? E entre os conceitos, os princípios que nós seguimos para analisar a realidade, até uma leitura completa da realidade, existe sempre uma margem para flexibilidade, né? Então, de maneira nenhuma, há uma confusão também. Eu não estou falando aqui de uma flexibilidade moral, estou falando de uma flexibilidade de enxergar a realidade por outros ângulos de vista, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando você tem que analisar a realidade na perspectiva do seu filho, por exemplo. Não tem nada que estimula mais a gente a mudar um pouco o ângulo com que olhar as situações do que a criação de um filho, né, nas diferentes fases. Qual era o gancho que você ia pegar, Adriano? Bem difícil, inclusive, né? Se colocar sempre esse exercício de, né, que trabalha com empatia também, né? Que já é outro tema, né? Que daria para fazer uma live inteira, né? Aí já entra em outro tema. Mas uma pergunta aqui que me colocaram pra gente no Instagram foi sobre como funciona, por exemplo, a resiliência no transtorno bipolar. E eu vou começar e vou deixar a bola para você, porque a resiliência ela é um termo-chave, né? Um termo guarda-chuva, assim como, por exemplo, estresse, né? Que a gente fala que é um processo que o corpo desenvolve. Então, qual que é a questão? A resiliência, ela é uma condição que nós desenvolvemos e, muitas vezes, por conta dela, muitas pessoas não sucumbem. Então, que muitas vezes existe essa diferença. Mas por que algumas pessoas sucumbem perante algumas coisas e outras pessoas não? É porque muitas vezes elas desenvolvem, claro, além das características genéticas, porque elas desenvolvem a resiliência, e com essa resiliência, que tem a ver com esses 3 pilares, né, que a gente trouxe hoje, e alguns outros elementos que a gente poderia ficar aqui discorrendo, acaba-se tendo essa proteção, né? Então, desenvolvendo uma flexibilidade, tendo boas relações, dividindo essas informações, equilibrando, né, as minhas emoções com os meus pensamentos, enfim. E mesmo, você falou de genética, né, Adriana? Mesmo irmãos gêmeos, eles não vão reagir da mesma forma a situações idênticas, né? Não vão reagir, porque eles têm vivências diferentes, manejo de emoção diferente, a flexibilidade cognitiva é diferente, então cada pessoa vai reagir de maneira diferente. E eu complementaria com respeito ao transtorno bipolar que tudo que nós comentamos aqui são para pessoas numa situação normal. Numa situação de um transtorno psiquiátrico, de uma crise psiquiátrica, de um episódio depressivo ou de um episódio maníaco, enfim, uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, tudo muda. Porque, obviamente, né, quando a gente está numa situação patológica,
a nossa flexibilidade não é a mesma, o nosso manejo de emoções está comprometido, até os nossos vínculos podem se comprometer de acordo, né, com a circunstância. Com a nossa percepção, né? O cérebro muda, né? E com isso tudo fica diferente, né? Pois é, então a resiliência, então eu diria que até certo ponto ela pode ficar comprometida quando a pessoa está na vigência de um episódio depressivo, maníaco, ou quando a pessoa está com sintomas ansiosos, ou quando a pessoa... Isso vale para qualquer transtorno psiquiátrico, né? Então é algo assim, nós estamos falando aqui, é como, fazendo uma comparação rasa, nós estamos falando do desempenho de uma máquina. Se a máquina está com algum problema, o desempenho vai ficar difícil, né? Então a resiliência pode ficar comprometida, né? Mas ainda assim valem os conceitos e, sobretudo, né, mesmo que uma pessoa esteja doente e com dificuldade para enfrentar a crise, a qualidade dos vínculos que ela tem é muito importante. Isso vai além dela, né? Sim, sem dúvidas. É até um fator que pode ser ou protetivo ou desencadeador, inclusive. Né? Tem uma pontuação aqui bem interessante que a Olga trouxe para a gente, que tem a resiliência, né, vista pela forma de winnicottiana como 3 Cs: confiar, comunicar e continuar. Achei uma contribuição bem bacana que ela trouxe aqui. É bem bacana, né? Eu fiz uma live sobre yoga esses dias, e aí o meu colega professor de yoga, né, meu amigo professor de yoga, eu falava assim, o que você está falando eu vou fazer uma tradução para teoria comportamental, né? Nenhuma tradução é perfeita, mas esses conceitos que ela trouxe são uma tradução. Nunca é perfeito, né? Mas é uma tradução do que a gente falou aqui. Olha, a Ellen acabou trazendo também uma questão aqui sobre e quando o medo provém de um trauma, que eu acho que é exatamente o que a gente falou, né? Que existem condições aí que, quando a gente fala de uma condição psicopatológica, o nosso cérebro acaba respondendo de formas diferentes, e aí esses processos acabam sendo muito mais difíceis, né? Precisa de todo um equilíbrio, né? De medicações e um tratamento muito sério, né? Para que tudo isso consiga ser muito mais fácil de manejo. E consiga ser modificado, né? A senhorita Mello aqui falou: conheço pessoas com PhD e que não têm resiliência. Por quê? Porque eu acho que entre os pilares aqui que a gente falou, a capacidade intelectual ela pode ajudar, mas eu não considero um pilar central da resiliência, né? É lógico, Não, e tem a questão de que inteligência emocional é uma coisa e inteligência intelectual é outra. Apesar do nosso cérebro funcionar, são questões diferentes. Eu acho que é lógico, eu imagino assim, se uma pessoa chegou até PhD, ela tem os seus atributos, né? Inclusive do ponto de vista comportamental, mas não necessariamente ela vai ter mais resiliência do que alguém com menos estudo e que ao longo da vida desenvolveu melhor as coisas que a gente comentou aqui, os pilares que a gente comentou aqui. Muito boa a observação. Dri, a gente está caminhando para o final. Eu queria apresentar para o pessoal um materialzinho aqui que é um showdown meu. Que dando essa palestra. Né? Oi? Com certeza. Dando essa palestra uma vez, um diretor de uma editora, ele gostou e falou: Fernando, você não quer escrever um material sobre resiliência? Aí ele lançou no Brasil um material bem interessante, que é esse aqui, que é um livro caixinha. Esse livro caixinha aqui, ele pediu para eu escrever 50 perguntas abertas para as pessoas pensarem sobre o tema da resiliência, né? Esse material é super versátil. O psicólogo usa com os pacientes na terapia. A minha cunhada, que deve estar me vendo aqui, é professora. Ela encomendou um monte desse aqui para trabalhar com os alunos na escola lá de ensino médio que ela dá aula. Teve uma paciente minha, uma senhora, que comprou para puxar a conversa no chá, na roda de chá dela, que elas fazem cada hora na casa de uma, puxa a conversa, né? E é bem interessante. Cada um dos cards aqui, são 50 cards, cada um dos cards tem uma pergunta que faz pensar sobre resiliência, né? E cada uma dessas perguntas vai chamar 1, 2 ou 3 até desses pilares que a gente comentou aqui. Eu vou pegar uma só como exemplo para a gente finalizar a live, Adriana. Então, você escolhe, tá bom? Nem precisa abrir muito, eu quero a primeira do lado esquerdo aí. Mas aí vai parecer que a gente combinou. Vamos pegar do meio aqui. Você fala pra eu parar, tá bom? Mas agora vai fingir que você tá pegando o que você quer, pô. Vai, então. Vai. Parou.
Parou aqui. Ok, puxei uma aqui. Essa aqui, ó. Diz respeito ao autoconhecimento. Qual característica positiva sua você acha que os outros deveriam admirar e por quê? Então, essa é uma pergunta que diz respeito ao autoconhecimento. Muitas pessoas que passam por uma crise, essa crise diz respeito, às vezes, à autoestima dela, prejudica a autoestima dela de modo que ela não consegue se observar, principalmente do ponto de vista positivo. Então, essa é uma pergunta que eu diria que mexe com a nossa flexibilidade na autoobservação, né? E pensar numa qualidade positiva que os outros poderiam admirar na gente é algo que ajuda a fortalecer a autoestima numa situação de crise. Vamos para outra, Adriano? Meu Deus. Vou pegar um outro pilar, vai lá. Parou, puxei. Essa aqui é interessante, ó. Que atitude você espera de uma pessoa quando você conversa com ela sobre seus problemas? Essa aqui diz respeito aos vínculos, né? A forma com que nós formamos os nossos vínculos. O que você diria, Adriano? Que atitude você espera de uma pessoa quando você conversa com ela sobre os seus problemas? Acredito que é uma atitude compreensiva, né? Talvez não julgadora, né? Que esteja ali para te ouvir, estar ali. Melhor forma de você se abrir é você se sentir aberto para, né? Quando você vê que a pessoa te escuta. Presta atenção, né? Que ela está ouvindo você com compaixão, com empatia, né? Então, essa pergunta, por exemplo, ela diz mais a formação dos nossos vínculos, né? E para a imensa maioria das pessoas é muito importante ter um confidente, uma pessoa com quem a gente possa conversar, porque isso aí ajuda a organizar as ideias, ajuda a rever os nossos sentimentos, né? As coisas acontecem todas ao mesmo tempo que a gente usa nossos vínculos para a gente resolver os problemas, a gente rever os nossos pensamentos e com isso a gente consegue manejar melhor as nossas emoções. Então esse aqui é um materialzinho, né? Quem quiser esse material aqui, na Amazon vende, normalmente na Amazon é mais barato, né? Eu dou uma olhada sempre na internet para ver onde está mais barato, na Amazon está mais barato. Ou você pode pegar comigo também no e-mail contato@psiquiatra Fernando Fernandes. Então, contato@psiquiatra Fernando Fernandes. Se você quiser esse material aqui, só entrar em contato comigo, ou se tiver qualquer dúvida, enfim, quiser manter contato comigo também. A Adriana já tem, né? Um desse aqui? Tô esperando o meu, tá chegando aí autografado, cadê? Ai, caramba, vou autografar e vou mandar. Aliás, quem pedir para mim, eu faço questão de deixar uma dedicatória. Tá bom? Gente, estamos caminhando para o fim. Olha, muito obrigado pela atenção de vocês nessa live. Adriana, quer deixar um recado final para o pessoal? Convida para suas redes. Quero agradecer. Eu quero agradecer a todos, né, pela presença conosco. Na próxima segunda-feira a gente está por aqui, no nosso encontro semanal. E, enfim, né, acho que 8 horas da noite, segunda-feira que vem, eu com o Fernandes aqui, firme e forte, aguardando vocês para nossa próxima live aqui. E se tiver algum pedido, alguma sugestão para algum tema para a gente comentar na live, deixa nos comentários aqui, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Abração, tchau, Obrigada. Tchau. Beijão.